começando mais uma edição do programa CREFcast, e nesse programa vamos tratar dos benefícios do exercício físico para o sono. E o nosso convidado é o professor Cláudio Barnabé. O professor Cláudio Barnabé é graduado em Educação Física e pós-graduado em Atividades Físicas Aplicadas a Academias de Ginástica pela ESEF-UPE. Ele também tem avaliação da performance humana pela ESEF-UPE, Fisiologia do Esforço pela UGF do Rio de Janeiro, mestrado em Ebiatria pela FOP-UPE, fisiologista clínico do exercício pela UFSCar São Paulo, especialização em saúde do sono pela VEDUCA, USP. Professor Cláudio Barnabé, bem-vindo ao nosso CREFcast. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui no CREFcast de Pernambuco, instituição essa que tem tanto a minha honra, o meu orgulho, porque é uma instituição que eu ajudei a fundar lá em 1998, na primeira gestão dos fiscais e conselheiros. Para você ter ideia, o número do meu CREF é 20. Já ia perguntar. Já estou virando um dinossauro. CREF-G/PE 0020. Então é um prazer enorme. Muito obrigado pela honra e o convite de estar aqui. O prazer é nosso, a honra é toda nossa, professor. Para começar esse nosso bate-papo, qual a importância do sono para todos nós, professor Cláudio? Essa pergunta é brilhante, Fernando, porque muitas vezes a gente acredita que o sono é só a ausência de vigília. Na verdade, o sono é muito mais. O sono noturno, ele é uma requintada série de mecanismos metabolicamente ativos e deliberadamente ordenado em estágios únicos. Cada um desses estágios tem uma função neuronal, uma função de recuperação e que é insubstituível. Então, hoje em dia, a sociedade tem sido impelida a dormir cada vez menos e com implicações seríssimas com relação à nossa saúde, principalmente no tocante à cognição, capacidade de retenção de conhecimento, memorização, absorção de novos conhecimentos, como restauração do cansaço físico, e a longo prazo a gente tem efeitos deletérios importantíssimos, Fernando. São mais de 33 efeitos deletérios catalogados já por pacientes que têm dificuldades em ter uma boa noite de sono. O que seria uma boa noite de sono, Fernando? A gente precisava ter um sono unifásico, um sono que eu vou dormir e acordo uma única vez. E se você pensar ao redor, o seu nicho social, as pessoas hoje cada vez mais relatam vários despertares, muitas vezes acordando à noite. Essas pessoas têm dificuldade para iniciar o sono, é um atraso na fase de sono, ou acorda no meio da noite e não dorme mais, ou tem uma insônia terminal, acorda muito cedo e fica fritando na cama. Isso leva a pelo menos 10 dos mais importantes efeitos deletérios, desde AVC, acidente vascular cerebral, hipertensão pulmonar, hipertensão cardíaca, obesidade, distúrbios temporomandibulares, gengivite, glaucoma. Se nada disso mais é importante, diminuição do tamanho do testículo em até 50%, segundo dados de Matthew Walker, diminuição da libido. Então imagine você, a gente deliberadamente diminuir a quantidade de sono, porque inclusive hoje há uma tendência muito grande dos influencers digitais, aqui aspas bem grandes para influencers, dizendo trabalhem enquanto eles dormem, né? E tem a vida que eles gostariam de ter. Isso é um erro crasso, é um erro basilar, onde se eu não durmo adequadamente, eu não tenho retenção de conhecimento e isso diminui a minha produtividade, fora os efeitos deletérios que nós já falamos até então. Então, dormir bem é uma condição que mais nos aproxima de estar vivo. Então, se depois de respirar, qual é a coisa que todo mundo tem que fazer para se manter vivo e saudável? É dormir. Então, muitas vezes a gente acredita que dormir é uma condição passiva e perda de tempo, quando na verdade dormir é uma condição metabolicamente ativa, cheia de recursos neurológicos hormonais que precisam ser vivenciados para que eu tenha no outro dia uma boa qualidade de vida e não diminua a minha quantidade de vida. Se for falar em qualidade de vida, ao longo do programa a gente vai falar isso. Agora, diminui também a quantidade da expectativa de vida. Então, esse é basicamente o que a gente pode falar sobre qual é a importância do sono na nossa vida. Quando você fala em dormir bem, o que é dormir bem? Existe a quantidade estipulada de horas que seja o ideal por noite? Professor? Perfeito. A National Sleep Foundation, a Fundação Americana de Sono, classifica a gente em estágios por faixas etárias. Para você ter ideia, um adulto dos 18 a 64 anos, o dormir bem seria entre 7 e 9 horas de sono. O ser humano nasceu para ser um indivíduo diurno, de hábitos de sono noturno, de 8 horas em média. Podendo ser
saudável até 6 horas de sono, para pessoas que nós chamamos pequenos dormidores, e que são aquelas pessoas que com 6 horas de sono ela tem todas as suas funções fisiológicas ativas e ainda não tem nenhum efeito deletério, não sente insônia ao longo do dia, mas a partir de menos de 6 horas por dia, a gente já começa a ter efeitos deletérios em qualquer pessoa. Dormir bem seria um sono unifásico de 7 a 9 horas por dia, portanto, uma média de 9 horas de sono, de modo que nós possamos ciclar de 4 a 6 vezes os ciclos do sono, que são os estágios N1, N2, N3, de sono não REM, e o sono REM, que é a fase do sono paradoxal, do movimento rápido dos olhos. Então, isso significa ter um bom sono. Cláudio, eu acordo de madrugada, eventualmente para fazer xixi. Se o indivíduo tem até um xixi por noite e ele não tem uma latência muito grande de voltar a adormecer por no máximo 10 minutos, isso também é absolutamente saudável. A partir daí, isso foge do que é saudável e requer diagnóstico e tratamento para que a gente consiga reverter esse quadro, porque dormir bem é isso. Um sono unifásico, com uma média de 8 horas de sono. E aí você pode me perguntar, mas Cláudio, isso é elitista demais. Hoje em dia, quem pode dormir 8 horas? Lamentavelmente, isso é o que está na fisiologia humana. Conforme eu te disse, até 6 horas ainda encontramos pessoas que têm a sua fisiologia adequada. Abaixo disso, nós temos efeitos deletérios importantes. Dormir acima da média também prejudica a saúde do ser humano? Muito obrigado, professor, pela lembrança dessa pergunta. Sim, a resposta é sim. Então, muitas pessoas que têm hipersonolência, tirando os casos importantes de narcolepsia, pessoas que têm uma catatresia, que agora caem aqui, desmaiam, isso é um quadro importante de sono, mas a hipersonolência, dormir mais do que 10 horas, muitas vezes o paciente diz no meu consultório, na clínica, Fernando, assim, eu sou muito bom de cama, se eu deitar eu durmo, se eu cochilar aqui agora eu durmo. Isso, na verdade, pode ser um distúrbio do sono. Muitas vezes pode ser uma privação de sono, onde o indivíduo deliberadamente se priva de dormir, e essa cronicidade, isso com o tempo, pode se tornar um distúrbio de sono importante. Então, como eu te disse, esse órgão americano nos mostra que o ideal é de 7 a 9 horas de sono. Se o indivíduo está precisando mais do que 9 horas de sono para ter as suas funções restauradas, é preciso investigar, porque ele pode estar passando por um processo de hipersonolência ou um processo de jet lag social, e aí os diagnósticos são vários, precisa examinar para saber qual é o quadro adequado. Mas o correto seria de 7 a 9 horas, podendo ser adequado, e aí muito fora do padrão, de 6 a 10 horas. Mas isso precisa ser investigado, essa curva de Gauss, esses fora da curva, precisam ser investigados. Quando o senhor fala na qualidade do sono, que é importante, o que é que pode afetar a qualidade do sono? E a gente ouve falar muito da higiene do sono, né? Queria que o senhor falasse um pouco também sobre isso. Perfeito. É muito comum hoje em dia, Fernando, que a gente perca a condição de higiene do sono. E vou te explicar direito cada uma dessas coisas. É muito comum televisão no quarto. Então, quem está nos assistindo agora, muito provavelmente tem uma televisão no quarto e cria o hábito inadequado de só adormecer com a televisão ligada. O sono ele começa a ser induzido com o apagar das luzes, com diminuir a emissão de luz azul. Então, imagine que hoje isso aqui é uma algema eletrônica e ele é um emissor de luz azul. O indivíduo às vezes não tem a televisão no quarto ou não está ligada, mas ele está com um emissor de luz azul no rosto. Essa luz entra, vai pelos olhos até o cérebro, chega lá na glândula pineal e avisa ela, ainda não é noite, não secreta a melatonina, que é o hormônio indutor do sono, e mantém o cortisol alto. Com isso, a temperatura não baixa, a temperatura corporal não baixa, e ele vai atrasando essa fase de sono. Então, esse é o primeiro conceito de má higiene do sono, é não ter um horário específico para ir para a cama. Depois, é ir com emissores de luz azul até muito tarde, como televisão, tablet, computadores, videogames. Depois, você manter uma temperatura inadequada no quarto. Depois, levar problemas para a cama, onde você vai trabalhar na cama. Um mau hábito extremo na cama é fazer com que o seu quarto não seja um templo para apenas duas coisas: dormir ou namorar. Não se deve trabalhar na cama, comer na cama, estudar na cama, nada disso. Você não deveria abrir e-mails, porque o e-mail pode vir um e-mail de trabalho, uma coisa que faça você raciocinar e maquinar. Então, muitos são os meus pacientes que dizem assim, Cláudio, eu deito, mas meu cérebro não para. Então, a amígdala neuronal está preparando aquele cérebro o tempo inteiro para luta ou fuga. Então, ele tem uma ação simpática tão importante que ele não tem a ação parasimpática de relaxar, entorpecer e causar o bem-estar a ponto de causar a indução desse sono. Então,
na sua pergunta, assim, todos esses são hábitos de higiene do sono que devem ser seguidos rigorosamente. Se eu pudesse deixar uma orientação significativa estabeleçamos um horário específico para dormir e também um horário específico para acordar. De modo que, se a gente fizer uma análise de consciência própria, quantos de nós só consegue acordar com o despertador? Eu vou com uma outra pergunta importante e provocativa, Fernando. Quantos de nós levanta da cama e ainda com vontade de continuar na cama, sem estar absolutamente restaurado? Dizem que isso faz mal à saúde, inclusive, né? E vou te explicar. Você voltar a dormir, despertou e voltar. Não necessariamente desse jeito, mas vou te explicar por que isso faz mal. Eu disse para você que o sono é dividido em 4 estágios. O estágio não REM e o estado REM, que é uma sigla para movimento rápido dos olhos. Cada um desses estágios tem uma função específica. Uma relacionada com a transição da vigília para o sono, que é o sono leve, ele dura mais ou menos 5% do nosso sono. O sono N2 é responsável pela retenção de nossa memória, dura aproximadamente 45% do nosso sono. O sono de ondas lentas, de onda delta, o sono profundo, onde a gente tem uma restauração importantíssima das funções físicas. Perfeito. Então, indivíduos que chegam relatando, eu vivo cansado, apático, tenho dificuldade de descansar, inclusive. E o sono REM, que é o sono paradoxal, onde a gente tem um movimento rápido dos olhos, a temperatura sobe, a frequência cardíaca sobe, e é um sono paradoxal porque eu tenho atonia muscular, os músculos não se movem. Perfeito. Então, eu preciso ciclar de 4 a 6 vezes isso por noite. Quando o indivíduo tem menos de 6 vezes, ele acorda sem conseguir restaurar todas as suas funções fisiológicas. Levanta-se da cama com uma certa dificuldade, porque tem hora para ir trabalhar. E isso é muito comum reparado nesse tipo de paciente, quando no final de semana ele aumenta a quantidade de sono. Para tentar compensar. Para tentar compensar, isso tem um nome chamado débito de sono. Isso. Esse débito de sono é irrecuperável, Perfeito. Não recupera mais. Só que ele vem tendo esse jet lag social e ficando à base de café. Porque qual é o problema do café? Por que o café desperta muito? Porque o café ele é absorvido nos mesmos sítios que é absorvida a adenosina, que aí é que entra o papel do exercício físico. Perfeito. O substrato do exercício é a adenosina. O acúmulo de adenosina no organismo faz com que aumente a pressão de sono. Nós temos 2 ciclos, chamados ciclo circadiano, que é um ciclo de cerca de 24 horas, que é o ciclo do claro escuro, regulado pelo claro escuro, e o ciclo homeostático, que é a curva S, que vai aumentando a minha pressão de sono. E a gente faz muito isso em tratamentos de pacientes insones, que é fazer restrição de sono para aumentar essa pressão de sono e resetar o ciclo circadiano para que ele possa dormir no escuro e acordar no claro. E aí é que vem o problema social. Imagine quantas lâmpadas nós aqui temos no estúdio e as pessoas têm lâmpadas frias em casa, Perfeito. Que simulam a luz do sol, trabalham em escritório. Eu tenho até um fotômetro no meu celular para mostrar ao paciente que nós precisamos de 10 mil lux de luz na pele. E aqueles que trabalham em escritório por 8 horas, eles recebem 300 lux, 400 lux. Quando eu boto o fotômetro ao sol, ele mostra 50 mil lux, 70 mil lux, e as pessoas não se expõem nem 15 minutos ao sol. Então isso vai fazendo que atrase essa fase de sono, e as pessoas ainda têm as suas algemas eletrônicas, fazendo com que a gente durma cada vez menos e restaure cada vez menos. E te digo problemas maiores, Fernando. A gente tem falado muito sobre a restauração física, mas a população está vivendo mais. Hoje, quem faz 66 anos tem uma expectativa de vida média de pelo menos mais 22. A medicina já tem medicamento suficiente para um hipoglicemia antioral, um antihipertensivo, paciente para doença, um remédio para doença venosa, e vai sustentar esse indivíduo por mais 22 anos. Então, hoje, na nossa classe social, quem chega aos 66, invariavelmente vai viver até os 88 anos. A diferença é viver e durar esses outros 22 anos, de 66 aos 88. E aí vieram as doenças demenciais. O que acontece? Que é no sono adequado, onde eu tenho remoção da proteína beta-amiloide, que esse acúmulo induz o Alzheimer. Então imagine Perfeito. Que a ciência já está consubstanciada, isso é ponto pacificado. Perfeito. E hoje a gente está deliberadamente furtando o nosso sono, porque a gente tem, eu só tenho esse tempinho, professor, para poder ver minha rede social, eu preciso ver um e-mail, nessa rede social vem uma coisa que te invoca, que te aumenta a excitabilidade, isso é política, é economia, é finanças, é um romance que você lê e você quer ir até o fim, e a história da maratona de séries e na cama. Então, assim, a sociedade está se matando deliberadamente num ambiente absolutamente obesogênico, onde a gente tem diminuição do tempo de sono, eu tenho uma dificuldade de equilibrar a leptina e a grelina, os hormônios que controlam a fome e a saciedade. Perfeito. Então, muitos de nós, profissionais de educação física, se preocupando hoje em emagrecimento, em hipertrofia, barriga de tanquinho, bumbum na nuca, pensando em emagrecer os seus clientes,
quando na realidade esse indivíduo não tem um mínimo de tempo de sono adequado para promover o próprio emagrecimento. Só para você ter ideia, existe um trenzinho dentro da célula, que é uma proteína chamada GLUT4. Essa proteína ela migra até a membrana celular e capta a glicose até na ausência da insulina. Durante o sono, esse GLUT4, esse carrinho vai lá e vai buscar. Quando eu não tenho, ele vai buscar a glicose que estava lá circulando. Quando eu não tenho esse tempo de sono adequado, o que é que vem? Predisposição ao diabetes. Então, hoje é muito comum o diagnóstico de pacientes com resistência insulínica na mais tenra idade, coisa que a gente só via diabético mais velho. Hoje a gente vê em crianças e adolescentes com pré-diabetes, quando não com resistência insulínica e o próprio diabetes. Então, veja você, Fernando, a importância do sono na nossa vida. Perfeito. E o papel do profissional de educação física, não só na mudança de estilo de vida, mas como protagonista efetivo no aumento da adenosina. Então, perfeito, hoje a educação física, o movimento como um todo, seja ele o exercício físico, que é aquele movimento programado visando aumento de aptidão, também associado à atividade física, porque não adianta nada a gente só seguir as recomendações da OMS, e eu vou repetir. A OMS recomenda de 150 a 300 minutos de atividade moderada e de 75 a 150 de atividade intensa por semana. Perfeito. Isso daria de 30 minutos a 1 hora de exercício, mas também recomenda que eu não tenha comportamento sedentário, ou seja, a cada 30 minutos sentado, 5 minutos em pé, ou fazendo 120 segundos de uma caminhada estacionária. Tudo isso em prol de evitar dislipidemia, colesterol, triglicerídeos, glicose elevados. E o sono tem uma influência extremamente importante nesse equilíbrio metabólico, e o profissional da educação física é protagonista principal nessa condição de saúde, não só na mudança de estilo de vida, mas como profissional capaz de prescrever a atividade física e o exercício físico, e eu estou reforçando, perfeito, prescrever a sessão do exercício e a atividade física pós-sessão de exercício físico, porque isso faz parte da condição humana. Perfeito. O homem humano evoluiu nos seus 4 milhões de anos, desde lá o Australopithecus afarensis até o Homo sapiens que nós somos hoje, e a gente está cada vez mais hipocinético. Ou seja, lembra quando a gente discutia que os vidros dos carros agora não são mais manuais, eles são elétricos? Quiséramos nós que só fosse esse tipo de benefício. Agora a gente não tem mais nada. A gente pisca, apaga a luz, bate palma, acende a luz. Escada rolante, ou seja, elevador. Estamos cada vez mais hipocinéticos, e o profissional da educação física é o profissional de formação superior com regulamentação significativa para a prescrição da sessão de exercício, além da prescrição das sessões de atividade física, para tirar esse paciente, essa pessoa, o proponente, da condição de comportamento sedentário, que é tão importante quanto o sedentarismo. Perfeito. Você falou também na questão do celular, chama muita atenção hoje que as pessoas dormem com o celular junto, né? Além da tela, que você colocou muito bem, com muita propriedade, aquele barulhinho do celular, do WhatsApp, durante a noite, isso também prejudica a qualidade do sono. O barulho, qualquer tipo de barulho, isso é ruim para a qualidade do sono? Sim, não tenha dúvida. Como eu te falei, nós ciclamos de 4 a 6 vezes, e a gente tem uma das fases, que é a fase de N1, que é a fase do sono leve, que é a transição da vigília para o sono. É onde as ondas cerebrais caem significativamente. Se esses barulhinhos chegarem no momento que eu tenho sono N1, eu tenho um despertar. E ter severos despertares ao longo da noite vai atrapalhar todos esses processos químicos que a gente falou aqui. O ideal é não ter despertar nenhum, é ter o sono corrido. Sono unifásico sem despertares, exatamente. Com no máximo um despertar para fazer xixi. E aqui cabe uma observação importante, Fernando. Tem pacientes assim, quando a gente fala muito sobre a prescrição de água, né? Então, nós, no nosso trabalho, nós fazemos muito semiologia, Perfeito. Que é o estudo de sinais e sintomas clínicos, porque a gente trata doenças crônicas não transmissíveis com tratamentos não medicamentosos, que é o que cabe ao profissional da educação física. A prescrição da mudança de estilo de vida, além das sessões de treinamento e de comportamento sedentário. Então, quando a gente passa a prescrição de água, que é 35 ml para cada quilo de peso, com algumas variações, podendo ser um pouco menos, um pouco mais, o paciente faz, mas Cláudio, se eu tomar toda essa água, eu vou acordar à noite. Engano. Eu só acordo à noite por 2 motivos basilares. Quando eu durmo, eu secreto um hormônio chamado antidiurético. Então eu só vou acordar de madrugada. Se eu passei o dia todo sem tomar água, e só vou tomar água quando eu estou com sede à noite, e sede é um sintoma que eu já desidratei, e todas as funções fisiológicas só acontecem na célula hidratada, e aí o organismo vai excretar de todo jeito. Então eu deixei para tomar água muito de noite, Perfeito. E ele vai excretar durante a noite. Perfeito. E aí a segunda condição é que requer observação. Quando eu tenho despertares,
Aí o cérebro inibe a secreção de antidiurético que me faz acordar mais de uma vez para fazer xixi. Aí é o caso da gente entrar em investigação, porque esse indivíduo pode estar tendo ronco, roncar é despertar, roncar pode levar à apneia, e existem limites aceitáveis e saudáveis de roncar e de dessaturação de oxigênio durante o sono. Por isso entram as técnicas diagnósticas de polissonografia de tipo 1 a tipo 4, que são 4 tipos, hoje são 5 já, mas a literatura ainda classifica como 4, os exames polissonográficos para a gente fazer análise. Não tem hierarquia entre eles, cada um com a sua função específica, desde a arquitetura do sono, a distúrbio cardiopulmonar, a movimentos durante o sono, e a partir daí a gente toma as decisões terapêuticas que precisam ser tomadas. Então, o sono adequado é um sono unifásico, sem despertares. Ou seja, o roncar já é um grande alerta para que a pessoa procure um especialista para investigar, então, o que é que está acontecendo. É muito comum isso acontecer, Fernando, quando é um casal. Então, nós homens estamos menos protegidos com a questão do roncar do que as mulheres. É muito comum, quando é um casal hétero, que a mulher começa a roncar, aí o marido chega com o especialista do sono e faz: doutor, eu não aguento, trate o ronco da minha esposa, porque eu não aguento ela roncando e não consigo dormir. Perfeito. Então, quando alguém, o parceiro, parceira, começou a roncar, o outro já ficou incomodado e passou a tratar rapidamente. É muito comum no casal hétero a mulher dizer assim: eu estou acostumado com o ronco dele. O cara passa uma década ou mais roncando, e roncar é despertar. Além de todos esses efeitos deletérios que já foram citados aqui, essa diminuição de oxigenação tem efeitos importantíssimos de diminuição de libido, diminuição de produção de testosterona, atrofia testicular de até 50%, está descrito nos estudos de Matthew Walker. Então, resultado, e aí ela é mais resiliente com o roncar masculino. Nós homens temos o ocioide mais rebaixado, nós temos um pescoço mais grosso, existe um ponto de corte de referência, 34 de circunferência para mulher, 37 para homem, mas o corte é 40. Então, pegar uma fita métrica simples, medir, deu 40. Homem acima de 50 anos, usuário de medicação antipertensiva, é um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono. Então, requer consultar um especialista no sono, fazer uma polissonografia, saber se ele está desaturando. E, a partir daí, tomar a conduta adequada, que é uma conduta simples, de mudança de estilo de vida, e muitas vezes utilizar as técnicas terapêuticas adequadas, ou um aparelho de avanço mandibular, ou uso de CPAP, ou um CPAP automático, chama APAP, etc. Mas precisamos ficar em observação a isso. E o profissional da educação física, por excelência, é o profissional especialista em cinetropometria. Perfeito. É o profissional capaz de fazer uma excelente análise de composição corporal, saber as circunferências, levantar muitas vezes é o primeiro contato com o profissional de saúde que esse paciente tem, que é roncador, não sabe que isso é um problema, tem os efeitos deletérios de sonolência, perda de memória, diminuição da produtividade, e ainda não atinou que todos esses problemas podem ser advindos simplesmente de um ato de roncar. E aqui cabe uma observação importante, se você me permite: roncar não deve ser romantizado. Roncar Perfeito. É um distúrbio que requer diagnóstico e tratamento, porque isso pode levar, inclusive, à morte súbita. Eu ia fazer essa pergunta. Muita gente acha que o roncar é normal. Tão normal que a gente tem frases de dizer assim: dormiu tanto que roncou. Eu vou ali roncar um pouquinho. Isso é uma romantização que a gente disse durante a vida inteira. Ou seja, pelo contrário, é um problema de saúde. É um problema de saúde que precisa ser investigado. Precisa ser investigado. É o primeiro sinal de uma eventual apneia obstrutiva do sono. Então, quando a gente tem menos de 90% de oxigenação das células, eu começo a ter problemas, desde neuronais até físicos, de recuperação, hipertensão, diabetes, doença cardíaca, etc. Então, roncar, procura um profissional especialista para a gente poder fazer os exames e tomar as condutas adequadas. E o exercício físico, ele é fundamental para qualquer tipo de problemática que a pessoa tiver na saúde, que afete o sono ou o que for. A atividade física ela é essencial. É essencial. O profissional da educação física, os exercícios físicos, bem como a atividade física, eles não são uma dica, uma orientação para a prática, para a conduta terapêutica no distúrbio do sono. Ele é orientação de primeira linha. Perfeito. Basicamente, você ter ideia, dados epidemiológicos nos mostram que em cada 3 pessoas no mundo, uma tem apneia obstrutiva do sono. Pior do que isso, em cada 2 pessoas... no mundo. Isso no mundo. Em cada 2 pessoas, uma dorme menos horas do que o que precisa. Então, Fernando, se entre nós dois aqui eu durmo adequadamente, eu acho que você não está dormindo adequadamente, está dormindo menos horas do que devia. Mas a estatística é essa mesma. Então, resultado, quando você tem, para distúrbios de arquitetura de sono, insônias em geral,
ou distúrbios de cardiopulmonares, como a apneia obstrutiva, o exercício físico entra como tratamento adjuvante de primeira linha, não é uma orientação ou dica. Então, na verdade, basicamente é só se remeter à fisiologia quando um dos principais indutores da pressão de sono é a adenosina e o substrato do exercício físico é a adenosina. Então, o exercício físico associado à atividade física. Eu gosto de frisar isso, porque o profissional de educação física ele não pode se ater apenas à prescrição da sessão de exercício. Ele precisa prescrever também a atividade física. Para você ter ideia, eu sou fisiologista clínico da Polícia Militar de Pernambuco e é muito comum os batalhões, a cada 30 minutos, as pessoas se levantarem e fazerem 120 segundos de caminhada estacionária ou fazerem um agachamento de 10 a 15 repetições em sua própria cadeira e voltarem a trabalhar depois dos 30 minutos. Por quê? A ciência é pródiga de mostrar que isso diminui a dislipidemia, isso diminui os casos de resistência insulínica, isso melhora a qualidade do sono, melhora a condição de equilíbrio entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, diminui a secreção de cortisol, promovendo maior relaxamento, melhores tomadas de decisões executivas. Então isso é extremamente significativo e, retorno, o profissional da educação física é um profissional adjuvante de primeira linha nos tratamentos de distúrbios do sono, sejam eles de arquitetura de sono, no caso das insônias em geral, Perfeito. e ou distúrbios cardiopulmonares como as apneias obstrutivas e ronco. Perfeito. Professor, se o profissional da educação física, o estudante que nos assiste nesse momento, se interessar por essa temática, qual a orientação? Existem cursos de especialização para os profissionais de educação física focado na questão da questão do sono? Sim, existe sim. Uma orientação que eu daria é procurar a Associação Brasileira do Sono, associação essa que é uma associação que é de todas as associações médicas das quais eu participei. Eu passei 10 anos sendo co-coordenador do programa Doce Vida, que é um programa de exercício físico para diabéticos na Universidade de Pernambuco, e durante muito tempo fui associado à Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem uma sucursal só de educação física dentro da sociedade médica. A ABS, Associação Brasileira do Sono, ela é a associação mais multiprofissional que eu já vi. Ela tem médicos, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos e profissionais da educação física. Então, para o primeiro acesso ao distúrbio do sono, às questões do sono, procurar a ABS. O site da ABS é absono.com.br. Lá tem vários cursos. Sono. A de bola, A de amor, B de bola, sono tudo junto, .com.br. Associação Brasileira do Sono, absono.com.br. Lá tem os cursos de especialização, cursos de como chama? De extensão. E aqui na Universidade de Pernambuco nós temos o Dr. Marcos André, que é doutor e especialista em sono, e tem um doutorado com a linha de estudo também em sono, e isso faz com que... E isso é uma coisa interessante que você levantou, porque o profissional de saúde, seja ele de qualquer área, medicina, odontologia, todas as áreas de saúde, que se graduou nos últimos 20 anos, não viu sono na sua grade curricular. Então, hoje, é uma área extremamente nova, né? E que requer cada vez mais colegas que se interessem pelos distúrbios do sono, porque não está fácil. A tecnologia, o advento da energia elétrica fez com que a gente... Imagine que nos primórdios a gente ia dormir quando a luz apagava, no máximo eu tinha uma luz de uma fogueira, que tinha ali 4, 5, 6 lux de luz, e isso não me impedia de entrar e cair no sono. E acordava com a luz do dia. Hoje em dia a gente tem quartos verdadeiros blackouts, que só acordo com o despertador e ainda batendo no soneca várias vezes, porque eu não estou efetivamente recuperado. E eu posso te garantir, a minha saúde melhorou absolutamente muito depois que eu passei a ter todos os critérios de higiene do sono, redução de peso, tudo melhora, e a tomada de decisão executiva, tudo melhora. O nível de aptidão física. Então, é extremamente importante que o profissional de saúde hoje se interesse pelo sono também. Porque muitos de nós saem da instituição com o objetivo de emagrecimento, hipertrofia. E como esse indivíduo vai hipertrofiar se ele não tem secreção de GH, porque ele não cicla o sono adequadamente? Como ele vai emagrecer se ele não tem equilíbrio de saciedade e fome? Como ele não tem, se ele não tem a ativação de GLUT4, que é um recrutador e diminuidor da resistência insulínica? Então, o resultado, entender sobre sono significa entender, efetivar os processos de emagrecimento e hipertrofia. Até para o profissional que gosta muito dessa área, é extremamente importante entender um pouco mais sobre sono. Então, como você falou muito bem, é uma área nova, não é? Então, ela ainda é pouco explorada. Existe uma quantidade grande ou pequena de profissionais hoje especialistas em sono, de educação física? Bom, eu queria dizer para você que é grande, mas se a gente analisar todos os profissionais de saúde, ainda hoje é pequeno. Então, nós temos hoje o Congresso
Brasileiro do Sono tinha aproximadamente 2.000 congressistas, que foi agora em dezembro do ano passado. Esse ano teremos o Mundial do Sono aqui no Rio de Janeiro. Perfeito. Então eu estou imaginando que deva ter uns 5.000, mas isso é no mundo inteiro. Perfeito. Então, assim, é uma área extremamente aberta. Crescente hoje no país? Crescente hoje no mundo. Perfeito. Então, é extremamente importante que a gente forme mais profissionais interessados na saúde do sono, não necessariamente um mestrado, um doutorado, mas alguém que entenda plenamente que aqueles resultados que ele estava esperando não acontecem porque, eventualmente, esse paciente não dorme adequadamente. Perfeito. Professor Cláudio, a gente quer agradecer aí essa tua participação, a conversa riquíssima, né? Aproveitar e deixar algum contato, as pessoas que quiserem saber mais do teu trabalho, tem algum site, algum e-mail, algum número que possa deixar para contato? Primeiramente, eu quero agradecer, como eu disse, é uma honra para mim participar do CREFcast, porque, de fato, tem um apreço extremamente importante pelo Conselho Federal da Educação Física, pelo Conselho Regional da Educação Física, que eu fui um dos que ajudou a fundar, e fico muito feliz, principalmente por essa gestão atualmente. Então, aqueles que tiverem interesse pelo assunto, o mais fácil é o Instagram. Perfeito. Cláudio Barnabé, fisiologista. Eu tenho uma clínica aqui em Casa Forte, uma clínica na Ilha do Leite, então lá a gente faz o check-up funcional, a prescrição dos programas de tratamento crônico não medicamentoso para doenças crônicas não transmissíveis, não só distúrbios do sono, mas como doença gordurosa hepática não alcoólica, esteatose, SOP, síndrome de ovário policísticos, e aí vai, hipertensão, diabetes, doença cardíaca. Então essa é a forma mais fácil da gente se encontrar. Se você fosse deixar um recado final, a dica de ouro, qual seria para os nossos colegas que estão nos assistindo nesse momento? Higiene do sono. Respeite a sua fisiologia, vá dormir num horário específico e procure acordar no horário específico. Se você não está conseguindo fazer isso, procure ajuda profissional, porque isso tem melhora, vai melhorar a tua qualidade de vida. A população está conseguindo envelhecer cada vez mais. Há 100 anos, em 1923, ali mais ou menos, a expectativa de vida era 40 anos. Eu já vou com 52 e nós não vamos morrer antes de 100 anos. A diferença é viver ou durar todo esse tempo. Então a gente não pediu a ninguém e com a ajuda dos controles das doenças infecto-contagiosas, melhorias das condições de higiene, nos fizeram chegar a uma idade cada vez mais longeva. Agora, viver e durar é que vai fazer a diferença. Se você não dorme adequadamente, existe uma possibilidade gigantesca das doenças demenciais. E aí isso pode tudo ser prevenido com mudança de estilo de vida. Então, durma adequadamente e procure ajuda especial. Dica do professor. Obrigado, professor. Cláudio Barnabé, uma honra te receber aqui. E a gente vai ficando por aqui. Você que está nos acompanhando, dá o teu clique aí, compartilha o nosso vídeo, curte essa conversa riquíssima aqui com o professor. E fica ligado no nosso canal, no CREFcast. E até o próximo programa, se Deus quiser.